Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente já se conhece de muitas outras ocasiões, né? É muito bom isso, tá? E eu estava em dúvida, aliás, se eu ficava sentada no sofá, porque fica um certo estilo Hebe Camargo, né? Não que eu não tenho nada contra. Eu participei do programa Hebe Camargo logo que eu cheguei ao Brasil. Está até no livro, né? Tem um livro sobre a Hebe Camargo que fala dessa entrevista que ela me fez na época. Mas, enfim, é um pouco mentiroso, porque é um evento formal, né? É um evento que tem uma cerimônia, na verdade. E a gente que é professor, vocês sabem muito bem, a gente tem essa mania de escrever tudo, né, o que vai dizer, principalmente para não se perder e ficar divagando, aliás, como eu estou fazendo agora. É exatamente o exemplo. O quê? Não, mas acho que tudo bem, eu aguento. Eu gosto de falar em pé, mas tudo bem. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o fato de vocês terem me convidado, porque é um trabalho importante, né, na rede municipal de São Paulo, e que se mostra, né, eu digo, a rede municipal de São Paulo se mostra, ano após ano, muito potente, né? Isso é muito bom, e eu tenho percebido, eu não sei se vocês percebem isso, mas talvez na minha fala vocês comecem a intuir, é uma rede que tem conseguido, apesar de todos os pesares, apesar de um caminho que eu diria muito peculiar, um caminho até zigue-zagueante, construir políticas públicas, independente das variações de governo, das oscilações, vocês têm tido uma força que, de alguma maneira, tem constituído políticas públicas. Isso é algo muito novo nesse país, em que, de fato, o que você tem são políticas governamentais, e olhe lá, ou, no máximo, políticas secretariais, né, sujeitas às oscilações das vaidades dos diferentes secretários, enfim, criando, de alguma maneira, um caos, né? E a rede à qual vocês pertencem, ela tem conseguido, de alguma maneira muito interessante, segurar com variações, por isso esse caminho um pouco zigue-zagueante, constituir políticas públicas. Vocês estão de parabéns, tá? Isso é muito inédito nesse país. A segunda questão que eu queria comentar com vocês, da minha alegria por estar hoje aqui, é que vocês estão trabalhando sempre em defesa da educação pública para todas e todos, né? Eu gosto de comentar, porque hoje em dia isso também não está tão na pauta, a educação pública é uma das grandes riquezas desse país, né? Ela não é um gasto, né? Ela não é algo, né, supérfluo, ela é uma enorme riqueza, e uma riqueza construída há poucos anos. A gente conquistou, pelo amor de Deus, a partir do final dos anos 90, é que a gente consegue a universalização do acesso, na verdade, à educação pública neste país, o que, em termos históricos, é ontem, né? E vocês estão aqui trabalhando em defesa dessa grande riqueza, que é a educação pública, que se encontra, obviamente, ameaçada, né? Agora há ideias, na verdade, de que ela é mais ou menos supérflua, que haverá que fazer a escola em casa, etc. Tal, enfim, e vocês estão aí batalhando por isso. Eu nunca me esqueço, a gente tem um programa de extensão na Faculdade de Educação da USP, que se chama Professores da Rede Pública em Sala de Aula como Alunos Especiais. É um projeto de extensão que já tem mais de 20 anos e que recebe professores da rede estadual de educação nas nossas disciplinas, sociologia da educação, filosofia da educação. Está todo mundo lá, né? Aquela mistura dos professores da rede com os alunos. E eu, uma vez, um dos meus alunos, ele, ao final da aula, ele estava assim de uma maneira muito entusiasmada, falando para as colegas de 17, 18 anos, tal. Nunca a gente teve uma educação tão boa no Brasil como agora.
E ele estava tão entusiasmado com essa fala, ele foi tão enfático, que eu fui e falei, me diz por que você está falando isso. E ele falou, porque é a primeira vez na história que todos e todas estão na escola. Eu acho que isso é algo que a gente não pode esquecer, né? Vocês estão em defesa de uma conquista, uma árdua conquista, que envolveu milhares e milhares de pessoas, muitas lutas, né? Que ainda é frágil, porque é muito recente, e vocês estão trabalhando numa ponta que é tão importante quanto a do acesso, que é o da permanência, né? Porque, se mal ou bem a gente consegue ter o acesso à educação nesse país, a grande questão é como será a permanência. O que se faz, né, na escola, dentro da escola, de segunda, né, a sexta, naquelas horas que você está com aquelas pessoas, na verdade, o que você faz, qual é a qualidade da permanência? E esse é o projeto de vocês, porque vocês sabem muito bem que, dependendo dessa qualidade, dessa permanência, a escola se torna expulsiva, né? Vocês sabem disso. Eu também quero parabenizá-los, exatamente na linha um pouco do que o Rogério falou. Por quê? Porque o trabalho com mediação de conflitos, nesse momento em que parece que os conflitos serão resolvidos à bala, né? E aniquilados, negados, em todo caso, não? Então, a força desse trabalho, nesse momento, ela é absoluta. Lembrando, aliás, que isso que eu estou dizendo, da importância da possibilidade de mediação de conflitos, de trabalhar com os conflitos, é o cerne da democracia, né? Vocês sabem muito bem que o que diferencia uma democracia, o que caracteriza a democracia, é como ela trabalha com o dissenso, né? Eu nunca me esqueço numa das formações que a gente fez no CEL, Pera Marmelo, né? Que tinha um professor que fez a defesa da pena de morte, né? Num trabalho que a gente fez sobre direitos humanos. Ele falou, e eu digo, olha, essa é a importância dos direitos humanos. Você não será morto por essa fala, né? Você tem a garantia de que sua fala essa é a sua opinião, e você não será morto por ela, né? Então, a importância exatamente na democracia do dissenso, né? Ele poder aparecer sem ocasionar a morte, né, de ninguém, né? Sem ele ser sufocado, aniquilado, né? E isso é o que diferencia a democracia de outros regimes, que trabalham, aliás, lindamente, né? A gente tem exemplos na produção de consensos, né? Pelo medo, tanto faz, pela propaganda, né? Quer dizer, a produção de consensos não é o que caracteriza a democracia, assim como ela lida com o dissenso. Então, novamente, parabéns, vocês estão trabalhando numa questão que é absolutamente central para a democracia, tá? E aí eu sempre me pergunto, quando me convidam para falar, né, eles cometem o erro, de vez em quando, de me chamar para falar. E eu tinha falado que eu seria brevíssima, mas eu já estou duvidando disso. Mas, enfim, mas eu vou tentar, tá? Eu nunca sei se a gente fala... eu falo para vocês o seguinte, né? É uma enorme responsabilidade vir aqui, hoje em dia, falar em público, né? É um privilégio e é uma enorme responsabilidade. Agora, hoje em dia, eu não sei muito bem se eu estou expressando algo, né, que possa realmente ajudar vocês, servir para alguma coisa, ou se eu expresso mais a minha angústia. Mas talvez seja isso mesmo, educação é isso, eu expresso a minha angústia, e aí a gente depois troca ideias, enfim, né, e as coisas ficam diferentes, né? Mas eu sempre tento pensar, antes de vir aqui, por isso que eu tenho essas coisas escritas, tal, o que eu quero dizer para vocês, o que me inquieta, o que me angustia. E pensando nesse encontro, eu fiquei vários dias com uma ideia na cabeça, que seria de trabalhar com vocês com a ideia de horizonte. Aí eu pensei, por que eu estou pensando em horizonte, né? Porque vocês sabem que a gente prepara a aula e faz essas coisas, né, de uma maneira muito intuitiva, e eu acho que isso não é errado. Claro que a gente já leu 300 milhões de coisas, mas eu acho que não vale a pena vir aqui repetir o que todo mundo já sabe, né?
a gente talvez tenha que ousar um pouco mais, enfim. E me veio a ideia de trabalhar com a ideia de horizonte, né? Talvez porque também, imaginando o momento atual, a gente sinta que isso faz falta, né? Porque a gente está vivendo tempos extremamente pressionados, a coisa das tarefas incessantes, né? Elas nos fazem ter aquela sensação constante de não ter tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Daí eu tenho que ser muito breve hoje, porque não há tempo, não há tempo, né? Não há tempo, né? É um pouco essa a questão. E aí faz falta horizonte, né? Eu estou sentindo que talvez eu poderia falar um pouco sobre horizonte. E eu achei interessante eu querer falar sobre horizonte. Eu achei, aí talvez vocês também achem, né? Um pouco essa ideia. Porque é uma coisa um pouco antiga, da minha graduação. Eu fiquei lembrando da graduação na PUC, na pedagogia da PUC, porque a questão de horizonte era algo muito caro, é um conceito muito importante na fenomenologia. Aí vocês dizem, puxa vida, quem me conhece aqui, fenomenologia, o que é isso? Né? Uma filosofia que hoje... Filosofia, aliás, na verdade, para quê? Digo eu, né? Uma coisa tão supérflua, mimimi, né? Hoje em dia, imagina a filosofia, fenomenologia. E aí quem me conhece diz, mas você não era meio Foucaultiana, essas coisas tal, né? Foucault, né? Imagina que horror, que absurdo, né? Que subversão, mas enfim. Então eu digo horizonte, né? Aí eu decidi trazer um pouco algumas ideias de horizonte para vocês, que talvez ajude. O que é horizonte, né, gente? Eu fui aos dicionários, os dicionários são muito interessantes, né? Aí diz assim, é definido como a linha aparente ao longo do qual, em lugares abertos e planos, observamos que o céu parece tocar a terra, ou o mar, né? O horizonte. É uma linha aparente parece, né? Uma linha aparente parece, né? São os termos exemplares. E quando nos movemos, o horizonte também se move, né? Mas ele continua lá, né? A gente tem uma relação assim com o horizonte, e a gente vai, né? E ele está lá, né? E a gente não chega, e ele se moveu um pouquinho, né? É uma ideia muito interessante a dessa linha aparente, que parece tocar o céu ou o mar, né? Ele sempre está lá, e ele sempre é outro, mas sempre está. Outra ideia que aparece no dicionário sobre horizonte é o espaço que a vista abrange, né? Então, é um vasto horizonte, né? Aqui eu estou tendo um vasto horizonte, contrariando aquela questão que talvez hoje seja tão forte, né? De que talvez o nosso horizonte seja a tela do smartphone, né? A gente o tempo todo está com um horizonte um pouco restrito, cada vez mais pequeno, e é difícil, né? De alguma maneira, você ampliar o olhar, né, ter um vasto horizonte. Isso é lindo, porque é o que o nosso olhar consegue ver, né? Daí a expressão ampliar os horizontes, que é, aliás, né, gente, é a definição de educação. O que é educação? Né? É a ampliação de horizontes, né? Então, aquele mundo pequeno, aquele mundo, né, da casa, aquele mundo do privado, aquele mundo que se limitava àquelas 2, 3 coisas, de repente chega aqui, né, vocês chegam lá e falam de umas coisas e a tua cabeça explode, não é verdade? Né? O teu horizonte se amplia. Isso é educação, né? Ampliação de mundos, né? Tornar o mundo maior, mais espaçoso, é a ampliação do mundo. Então, a educação amplia o espaço que a vista abrange. Tem uma outra parte da definição, que é a extensão de uma ação, de uma atividade qualquer, o horizonte dos conhecimentos humanos, né? Então, você fala o tempo todo de que há horizonte do conhecimento humano, não é verdade? E há aquela luta, aquela inquietação o tempo todo pela expansão do conhecimento humano. Teve um fato que ocorreu há alguns dias atrás, há 1 mês, 2 meses atrás, que me emocionou às lágrimas. Pode ser que eu esteja um pouco doida, mas eu fiquei às lágrimas vendo a entrevista dos cientistas que conseguiram colocar em imagem
algo que, por definição, não tem imagem, que é um buraco negro. Eu fiquei ouvindo a entrevista coletiva dos pesquisadores em Genebra, pela internet, obviamente, tal, emocionadíssima, tá? E eles falavam com tanta alegria que era uma confirmação do que o Einstein disse há mais de 100 anos, e eles estavam felizes porque aquilo se movia no sentido horário. E eu ficava tentando imaginar o que isso quer dizer, meu Deus do céu, mas parecia ser tão importante, eles estavam tão felizes, na verdade, a questão da ampliação do horizonte do conhecimento humano. E é uma pesquisa, e eles fazendo elogio da pesquisa, daquela que não tem um retorno financeiro algum, gente, né? Imediato, ele não terá, né? Não impactará na Bolsa de Valores de forma alguma, talvez até daqui a sei lá quantos anos, ou nunca, tanto faz. Pesquisa básica, né? Aquela coisa do humano, de querer ampliar o horizonte do conhecimento humano. Eu sei que eu me emocionei às lágrimas, né? Imagina eu em casa vendo aquilo e chorando, dizendo que coisa mais linda, e sem entender muito bem, mas achando lindo, né? É isso mesmo. E, obviamente, também a ideia de horizonte traz a ideia de uma perspectiva de futuro, né? A gente fala em aclara-se o horizonte político, né? As coisas ficam mais claras, né? Então, tem a ver com o futuro, mas tem a ver com a experiência vivida, né? Tem a ver com o que o nosso olhar consegue abranger, né? Tem a ver, enfim, com a nossa perspectiva sobre as coisas. Eu já quero adiantar que a gente tem, obviamente, alguns horizontes que é legal não perder de vista, né? Eu creio que um grande horizonte é a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é um horizonte, e é bem essa a ideia, quer dizer, você vai chegando e vai se afastando, porque novas coisas acontecem, e novas demandas aparecem, e discriminações que você não tinha visto, ou novas buscas de igualdade vão aparecendo, e, né? E é isso, e está lá, né? Então, um grande horizonte é a DUD, óbvio. Eu não posso deixar de mencionar que aqui no Brasil ainda temos um horizonte para as nossas ações, porque, lembra, a minha preocupação é da gente talvez não ficar naquele aprisionamento, eu vou brincar, smartphone, né, naquele aprisionamento do muito próximo da tarefa, do não ter tempo, de não dar tempo, não é possível e não temos tempo. Né, da gente talvez não perder de vista a questão do horizonte, e lembrar também que temos um horizonte neste país, mesmo que muito ameaçado, riscado, violado, enfim, que é da Constituição Federal de 88, né? A gente tem o horizonte da LDB. Então, não perder, talvez, de vista, eu gostaria, talvez, a partir dessa ideia do horizonte, que quando vocês estivessem, né, obviamente, trabalhando no que vocês vão trabalhar, na questão da mediação, vocês lembrassem essa história desse horizonte, né, que talvez, de alguma maneira, oriente a nossa ação e não nos aprisione dentro daquela questão tão pequena, específica, que parece que você nunca vai dar conta, porque quem já trabalhou, como eu, com vítimas de violência, no Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência, quer dizer, com a questão do núcleo de estudos da violência, a sensação que você tem é que você enxuga gelo, né? Então dá um desânimo, porque nunca acaba e se repete, e é repetitivo mesmo. A violência é a coisa mais sem imaginação e repetitiva que existe, né? E ela vai nos desgastando e nos faz, de alguma maneira, perder, de alguma maneira, o horizonte, né? Algum horizonte. Então, eu estou trazendo isso porque isso talvez ajude. Então, eu trouxe como grandes horizontes a DUD, a Constituição e a LDB, né? E, óbvio, outras leis que tem por aí que tratam da educação pública, né? Tratam dessa questão tão importante. Mas eu também fiquei pensando em trazer algumas peculiaridades que me norteiam, quer dizer, quais são os meus horizontes no meu trabalho, que talvez possam também ajudar. Por quê? Porque vocês também estão trabalhando, quando vocês estão trabalhando nessa construção de uma política pública mesmo que zigue-zagueante, em torno da questão da mediação de conflito, com um legado.
tá? Porque a ideia de horizonte, ela também é informada pelas experiências vividas, ou seja, qual é a tua possibilidade de olhar as coisas, qual é o alcance da tua visão, segundo a definição do dicionário que eu trouxe para vocês. Então, eu gostaria de trazer duas experiências que eu já vivi com vocês, na rede municipal de educação, e depois um breve, aí eu termino, uma questão sobre a escola justa, que é a pesquisa a qual eu me dediquei nesses últimos anos. Porque o horizonte ele é informado pelos trabalhos, o meu horizonte ele é informado pelo trabalho que eu fiz com vocês. O primeiro que eu queria lembrar é o projeto Convívio Escolar. Tá? Eu estava tentando lembrar, mas eu até nem fiz questão de ser precisa, talvez 10 anos atrás, né? De repente, houve um trabalho que pegou todos os assistentes de direção, todos os ADs da rede municipal de educação, em torno de uma discussão. E aqui está a Dani, que não me deixa mentir, absolutamente participativo. Foi um trabalho totalmente construído a partir do conhecimento dos assistentes de direção sobre os conflitos, né? Em suas várias dimensões. E aí eu já vou falar muito rapidamente, porque isso está aí permeando a fala de vocês, e aparecerá com certeza. A relação, os conflitos, enfim, que acontecem entre a escola e o bairro, entre a escola e a família. Uma dimensão extraordinariamente potente dos conflitos na escola e que nunca, jamais é trabalhada, que é a dos adultos entre si, né? A gente tinha relatos de uma escola em que era assim, bom, de manhã uma coisa, à tarde é outra, à noite, então, é outra totalmente diferente, e aí o coordenador pedagógico odeia a diretora. Eu acabei de ser banca de um mestrado lá na Unifesp, muito interessante, que contava exatamente o conflito entre o diretor, com uma determinada posição sobre determinada questão, e o coordenador pedagógico, aí os professores se nucleando em torno de um ou de outro, sem explicitar, obviamente, nada era explicitado, mas dirigindo suas posições de acordo com a simpatia maior com a posição do diretor ou do coordenador, né? A enormidade, a quantidade de conflitos entre adultos que você detecta na escola, não é verdade? Entre eles funcionários, enfim, entre diferentes professores de áreas diferentes, quer dizer, você tem uma conflitualidade entre os adultos que muitas vezes é a que faz com que, de alguma maneira, a escola não consiga dar conta de muitas coisas, porque ela aparece aos olhos de quem está lá, como algo que não é claro, que não tem regras claras, né? Que não tem uma direção muito coerente, não é verdade? A outra dimensão de conflitos, óbvio, dos professores e alunos, que é uma das mais vistas, e a dos alunos entre si. E os ADs, eles escolhiam um caso paradigmático. A gente conseguiu mais de 100 casos e 100 propostas de solução, de planos, mais de 100 planos de ação, não é verdade? Para dar conta com ações externas, internas, pedagógicas, tal, para dar conta disso. Foi um trabalho absolutamente incrível, e eu não trouxe hoje, mas tinha um caso que era muito paradigmático do menino que não tinha medo de nada, né? Eu não sei se você se lembra, se alguém participou desse projeto, do menino que não tinha medo, né? E aí a gente se perguntava, e o lugar das meninas, né? E aí teve uma série de recomendações, né, a partir desse projeto, do que fazer, porque uma das questões que se levantava na época era que, a partir da 6ª série, eram ingovernáveis as classes, né? Aparentemente os hormônios tomavam conta e que não era mais possível governar. E a gente discutindo exatamente essas questões, vamos ver como exatamente dar conta dessas questões, a partir das quais são as mudanças que você precisa fazer na escola, porque eu estou falando em mediação, obviamente, eu estou falando que, em algum momento, isso precisa tocar em algumas dinâmicas escolares, algumas organizações, algumas formas organizacionais, algumas estruturas, né? A gente não trabalha apenas em superfícies. Para você dar conta de algumas coisas, você precisa ir um pouco além, isso ficou absolutamente claro, né? E o segundo projeto,
Obviamente, o NAPA, né, gente? Né, a formação dos NAPAs, que teve uma primeira fase mais tradicional, mais de cursos, e uma segunda fase absolutamente potente, poderosa, que foi da formulação dos planos de ação, das normativas, das identidades daquelas várias pessoas que lá estavam, assistentes sociais, psicopedagogos, não é verdade? Psicólogos, né? Como trabalhariam, quer dizer, que potência que foi aquilo, né? Verdade, a experiência do NAPA, que se continua ou continuasse ou continuará, enfim, ela poderá com certeza ser um modelo a ser proposto para o Brasil inteiro, na verdade, dado o seu sucesso, porque em seu curto prazo de digamos, de atuação, tinha conseguido perceber exatamente como os grupos de trabalho formados pelas escolas eram exatamente potentes para dar conta da resolução das questões, porque não é que a violência tomou conta das escolas, gente, todos nós sabemos que em cada escola há alguns casos, na verdade, chamados casos, na verdade, e que causam e que geram, e que são pouquíssimas pessoas, de fato, tendo em vista a quantidade de alunos que temos na rede, e como é possível dar conta disso quando você trabalha de uma outra forma. Então, o meu horizonte ele é informado poderosamente por isso, e também por uma pesquisa que eu inventei de fazer sobre a questão da escola justa, né? Então, eu penso, tudo bem, tem direitos humanos, tem Constituição, tem LDB, mas talvez esse seja um horizonte daqueles bem... talvez ainda um pouco longe de nós, um pouco longínquos a nós, e que talvez a gente possa pensar em algumas questões desse legado que temos já, que também pode servir como um certo horizonte para a gente não se perder naquela coisa do tempo, da tarefa, do enxugar gelo, daquela coisa, né, tão difícil do cotidiano da educação. E aí eu pensei em trazer 2 ou 3 coisas, eu já estou terminando, eu falei que eu seria brevíssima, sobre a injustiça e a justiça. Vocês sabem muito bem que a coisa mais difícil do mundo é determinar o que é justo, né? Quando você pergunta o que é justo, você apresenta uma situação e você diz, bom, e aí, o que seria o justo? Né? Agora, ninguém duvida sobre o que é injusto, né? Essa é uma coisa muito potente dessa pesquisa que eu fiz, né? O grito do é injusto, todo mundo, né, tem e fez e falou, né? A questão da indignação em torno daquilo que aparece como injusto não é passível de discussão, é uma coisa que dói, né? Então, você diz é injusto, você não duvida. E é muito interessante porque tanto a minha pesquisa quanto qualquer uma internacional que você leia, ela constata isso, né? O ponto de partida, talvez, para você verificar o que seria o justo, é a detecção do que é o injusto, né? Aquilo que te provoca aquele grito, aquela indignação, né? Eu peguei muitos relatos sobre o injusto e continuei pegando esses anos todos em sala de aula, gente. É uma atividade incrível a fazer em sala de aula, na verdade. O que é um injusto? Aliás, a minha questão, ela sempre foi assim. Faça um relato, diga com quem, quando, como, porquê, tal, de uma situação justa / injusta, né? Absolutamente aberta e simples. Bom, 83% em geral, por aí, relatam situações injustas, né? E a partir desse estudo do que é injusto, em todo caso, você consegue, de alguma maneira, perceber o que seria o justo, tá? Então, eu vou passar rapidamente pelo que foi detectado, e são estudantes da universidade, terceiro ano do ensino médio de escolas estaduais, e dezenas de outras intervenções que eu fiz, enfim, de alguma maneira dão esses resultados, né? Quais são as figuras da injustiça? São as injustiças ligadas à discriminação, né? Então, as lutas por reconhecimento, para traduzir de alguma maneira, todas as expressões de discriminação racial, por orientação sexual, por aspecto físico, né? As questões da gordofobia, né? Hoje tem vários artigos sobre isso já, e pesquisas.
Idade, naturalidade, origem regional, local de moradia. Hoje a questão dos imigrantes, né, gente, dos refugiados que estão nas escolas, as escolas, né, a prefeitura, acabei de defender um doutorado da Giovana sobre essa questão dos refugiados e dos imigrantes, né, como eles são vistos, né. A gente tem um relato, ela fez a pesquisa com os bolivianos, de meninos, uma menina, aliás, boliviana, e que ela, de alguma maneira, conseguia passar por japonesa. Aí, de alguma maneira, ela assume a identidade japonesa porque ela não é uma identidade discriminada como a boliviana, né? Penso, os japoneses foram um grupo absurdamente discriminado no começo do século XX, mas, de alguma maneira, foi uma imigração que conseguiu, né, se impor, de alguma maneira, conseguiu conquistar um lugar social, inclusive de distinção, né? E aí eu digo, gente, isso é algo que me dói loucamente, né? Você poder se passar, né? Ou os meninos japoneses, né, que as professoras contavam, não há problemas com os bolivianos, na verdade, eles são tão quietinhos, né, eles não dão problema. Claro, quietinhos porque, em primeiro lugar, claro, eles falam, e falam com sotaque, é uma outra língua, e aí eles são objeto de risos, né, e de discriminação. Enfim, essas questões. Bom, então, essas injustiças. As injustiças que também aparecem na pesquisa são as ligadas à desigualdade social, à questão da distribuição desigual, né? Queixas de injustiças ligadas à desigualdade de direitos, desigualdade de acesso a direitos na forma de bens e serviços. Injustiças ligadas à retribuição, gente, bens ou punições, né? Então, todas as respostas que faziam menção à injustiça e que podem ser sintetizadas na expressão ele ou ela não merecia, tá? Isso provoca muita indignação, isso é visto como injusto, tá? Injustiça ligadas à violação da igualdade perante a lei e a regra, a existência no Brasil de 2 pesos e 2 medidas, o Brasil, eu te diria que é o campeão, é o país campeão no uso dos 2 pesos e 2 medidas. Isso é visto como algo profundamente injusto, tá? Isso gera uma imensa indignação e revolta. O que eu estou mostrando para vocês? Tudo bem, a gente está falando em conflitos, eu já, de alguma maneira, trouxe essas várias dimensões onde os conflitos acontecem, mas eu estou falando, talvez, lembra a ideia de horizonte? É algo que está um pouco, eu estou falando assim, meio aquém, mas talvez tão lá, não é verdade? E, de alguma maneira, esses são os horizontes dos conflitos que vocês vão ter que lidar, entendeu? Não perder de alguma forma de vista que talvez essas questões que vocês estão lidando, da briga entre fulano e mengano, talvez tenha como horizonte alguma dessas questões, alguma dessas injustiças, né? Daí, eu tiro algumas questões sobre o que seria uma escola justa. Então, a escola justa seria onde há o respeito à igualdade de direitos, recusa da desigualdade de tratamento. Se todas e todas são iguais perante as leis, regras e combinados, sejam estes formalizados ou sociais, cotidianos, o justo é que não existam 2 pesos e 2 medidas. Tá? Esse é um ponto-chave para o Brasil, né? A segunda questão é o respeito às diferenças, recusa da discriminação e do preconceito. A terceira questão é, em caso de violação da lei, norma, regra ou combinado, que exista uma punição justa e proporcional a determinada ação. Para tanto, é claro, é preciso que existam regras e acordos conhecidos por todos. Tá? Então, prestem atenção, tudo isso parece muito simples, né? Mas eu creio, quando a gente se detém um pouco mais, né, o fato de que precisam que existam regras e acordos conhecidos por todos, talvez feitos juntos, combinados juntos, né, e que depois sejam aplicados e que não se use 2 pesos e 2 medidas. Né? E tudo isso seria fundamental exatamente para dar conta, de alguma maneira, dos conflitos. Uma coisa que as pessoas reclamam, né, e que aqui no Brasil também é muito difícil, que
que aconteça e que definiria o que seria uma escola justa, é uma escola que reconheça o mérito. Aqui no Brasil, a gente tem muitos problemas com a discussão sobre mérito, tá? Há pouquíssimas pesquisas sobre mérito no Brasil, porque se considera que a questão da meritocracia é sempre injusta, né? E a questão do mérito, dependendo como você trabalha, ela é absolutamente fundamental, porque há uma cobrança de que se reconheça o mérito pelo trabalho bem feito, pelo esforço, né, que se dedicou a essa tarefa, né? A gente não pode jogar fora a questão do mérito numa democracia. Onde existe o diálogo, a comunicação, a possibilidade da participação nas relações escolares. E isso é fundamental. Eu sempre comento que as escolas têm virado espaços muito barulhentos, né? E onde há, de fato, pouquíssima conversa, e onde tem aquela sensação de que não há tempo para conversar, porque são tantas exigências, tarefas, burocracias e programas praticamente impossíveis, e aí não dá tempo, nunca há tempo, a questão do tempo, né? E, por fim, onde existe a qualidade do ensino, princípios pedagógicos. Nesse caso, é a função da escola, do ponto de vista da instrução, dos conteúdos, da formação, como fundamental para possibilitar a escola justa. Tá? Eu estou trazendo isso para vocês, junto com essa ideia de horizonte, porque, óbvio que eu não vou ficar falando aqui o que é o grande tema de vocês, é o que vocês sabem, que é a mediação de conflitos, né? Eu estou, talvez, trazendo para vocês algumas ideias para ajudar a contextualizar, talvez, esse trabalho a partir dessa ideia de um horizonte, e é um horizonte que é informado por o campo que minha visão consegue abranger, portanto, um legado, né, as experiências anteriores e os desafios, talvez, para o futuro, a partir dessa ideia do que seria uma escola justa, uma das ideias, talvez, mais prementes nesse país, mais urgentes, né, nesse país, mais abandonadas neste país, talvez mais difíceis, e que talvez envolva também a modificação de algumas estruturas e dinâmicas da própria escola. Enfim, só para terminar, eu gostaria de dizer que talvez falar de horizonte, né, pudesse começar a ser pensado pela perspectiva da escola como um lugar da hospitalidade, né? A gente está tentando começar a pensar essa ideia da hospitalidade, né, um lugar da hospitalidade, né? Então, era isso. Eu creio que eu falei muito a partir das minhas angústias, mas é sempre assim, né? Das minhas angústias, porque eu estou, de fato, preocupada da gente talvez perder, né, de alguma maneira, esses horizontes móveis, aparentes, mas que a gente precisa ter para conseguir avançar, tá bom? Muito obrigada para vocês, e é um grande prazer e parabéns. Tá?